Antes, cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, como também aqueles o foram. Atos capítulo 15, versículo de número 11. Queridos irmãos e irmãs, o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos nos conduz a um momento decisivo na história da igreja primitiva, o Concílio de Jerusalém. Um momento de tensão, debate e decisão. Uma controvérsia ameaçava dividir os cristãos judeus e gentios. Seria necessário seguir a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, para ser salvo? A resposta a essa pergunta moldaria o futuro do cristianismo. O tema da mensagem de hoje é Unidade e Graça no Corpo de Cristo. Neste vídeo meditaremos sobre como a graça triunfa sobre o legalismo, como a comunhão vence a divisão, e como o Espírito Santo conduz a igreja à verdade. Vamos juntos aprender com os apóstolos e presbíteros, e aplicar essas lições em nossas vidas e comunidades. A controvérsia começa com alguns homens que, vindos da Judéia, ensinavam que era necessário circuncidar os convertidos gentios e ordenar-lhes que observassem a lei de Moisés, versículos de números 1 a 5. Isso gerou não pequena dissensão e debate entre Paulo, Barnabé e esses mestres da lei. A igreja, então, decide enviar representantes a Jerusalém para consultar os apóstolos e anciãos. Ali, em um verdadeiro concílio, os líderes da fé se reúnem para discernir a vontade de Deus. Pedro levanta-se e relembra a todos como Deus o usou para que os gentios também recebessem o Evangelho, referindo-se à conversão de Cornélio, Atos capítulo 10. Ele declara com ousadia: Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Versículos de números 10 e 11. Depois, Paulo e Barnabé relatam os sinais e maravilhas que Deus realizou entre os gentios por meio deles. Tiago, irmão do Senhor e líder da igreja em Jerusalém, confirma que a aceitação dos gentios está de acordo com as Escrituras, versículos de números 16 a 18. A conclusão do concílio é clara: não se deve impor aos gentios o jugo da lei. Em vez disso, enviam uma carta com orientações práticas que visavam promover a comunhão e não a divisão, abster-se de idolatria, de sangue, de carne sufocada e da imoralidade sexual. Assim, a igreja triunfa sobre a divisão, afirmando a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. A carta foi recebida com alegria pelos irmãos em Antioquia, e a unidade foi restaurada. Aplicações práticas no dia a dia. 1. A graça deve ser o fundamento de nossa fé. Não somos salvos por méritos, por práticas religiosas ou por nossa justiça, mas pela graça de Jesus. Isso nos humilha e nos liberta. 2. Conflitos são oportunidades para crescimento espiritual. Quando surgem discordâncias, devemos buscar diálogo, oração e discernimento comunitário, não divisão. A igreja primitiva resolveu uma grande crise com sabedoria e unidade. 3. A tradição não pode ser maior que o Evangelho. O concílio não descartou a lei, mas entendeu que ela não podia ser usada como condição para a salvação. Também nós precisamos avaliar nossas tradições à luz da cruz. 4. O Espírito Santo é quem dirige a igreja. A decisão final foi precedida por oração e comunhão. Tiago diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, versículo de número 28. Isso mostra que a igreja precisa ser sensível à voz do Espírito. 5. A comunhão deve ser preservada com sabedoria e amor. As recomendações aos gentios não eram exigências legais, mas conselhos para manter a unidade com os cristãos judeus. Precisamos aprender a ceder por amor, e não impor por orgulho. 6. Líderes espirituais têm responsabilidade de guiar com equilíbrio. Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago, todos tiveram papéis fundamentais. Precisamos de líderes que busquem a vontade de Deus e promovam a paz no corpo de Cristo. 7. A palavra de Deus é sempre o padrão final. Tiago baseou sua fala nas Escrituras. Nossas decisões devem estar alicerçadas na palavra, e não apenas em emoções ou opiniões pessoais. O livro de Atos dos Apóstolos capítulo 15 nos mostra que mesmo a igreja primitiva enfrentou crises. Mas também nos ensina que, quando a graça é o centro,
e o Espírito Santo é ouvido, a unidade é possível. Que mensagem poderosa para os nossos dias, onde tantas divisões surgem por interpretações, costumes e tradições humanas. Somos um só povo, salvos pela graça. Não somos melhores nem piores por práticas exteriores, mas todos necessitados do mesmo Salvador. Que o exemplo da Igreja de Jerusalém nos inspire a buscar sempre o bem maior do corpo de Cristo, com humildade, amor e fidelidade ao Evangelho. Se esta mensagem edificou sua vida, então curta este vídeo, inscreva-se neste canal e compartilhe com seus amigos e irmãos em Cristo. Vamos juntos espalhar a mensagem da graça e da unidade do Evangelho. Deixe também o seu pedido de oração nos comentários. Estaremos orando por você. Oração final. Senhor Deus, obrigado por tua palavra que nos instrui, corrige e fortalece. Obrigado porque, em meio às controvérsias, o Senhor continua sendo o príncipe da paz e o Deus da verdade. Ensina-nos a viver pela graça, a caminhar em unidade e a ouvir a direção do Espírito Santo. Que possamos ser uma igreja que acolhe, que perdoa, que constrói pontes e não muros. Ajuda-nos a vencer o orgulho, a tradição que sufoca, e a abraçar o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Abençoa cada coração que acompanhou esta mensagem. Em nome de Jesus, amém.